Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais uma vez o Recomeço Podcast e hoje eu estou aqui com o nosso querido amigo Miller. Boa noite, Miller, tudo bem? Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Certeza que vai ser um tempo bastante agradável aqui, proveitoso, para falar sobre coisas do reino. Meu Amém. amigo João. Amém. Vamos lá, vamos começar esse podcast. Miller, quem é o Miller? Quem é o Miller? Já começa já. Que nos faz, né, pensar bastante, mas o Miller é casado com a Bianca, tenho 32 anos, por mais que pareça menos, né, cara, acho que parece uns 25 aí, né, de conversão de cada perna, mas servo do Senhor, membro da Igreja Profetizando as Nações. Deus tem nos dado a graça de liderar uma juventude que a gente ama muito. E é isso. Por enquanto, ainda não tenho filhos, ainda. Em breve, né? Aí sim. Mas é isso. Honra estar com vocês mais uma vez. Amém. Miller, né? Nosso querido amigo Miller. Você é da onde, Miller? Itaboraí? Exatamente, cara. Eu sou de Itaboraí desde que nasci, né? Sim. E aí Deus, ele vai fazendo da sua forma, da sua maneira. Mas eu sou natural aqui de Itaboraí, Rio de Janeiro. E é isso. Nasci aqui e cresci aqui na cidade. Isso aí. Você é a líder, né, dos jovens. Lá da IPAM, né, na igreja lá na Barra. E você tá há quanto tempo liderando a juventude? Assim, no geral? No geral, né? Bacana. Então, eu sou membro hoje da Igreja Profetizando as Nações, né? Os pastores, pastor Emerson Pinheiro, pastora Fernanda Blum. Mas liderando juventude, João, eu vou te falar que tem cerca aí de uns 11 anos, eu acho. Tem um tempinho, né? E eu vou falar de forma geral, né? Sim. De adolescente, jovem. Mas liderando juventude num todo, assim, são cerca de 11 anos e um pouco mais de 2 anos na Igreja Profetizando as Nações. Legal. No início, com certeza, é uma grande dificuldade, né? Assim, primeira vez, Sim. sendo líder, sendo um cara responsável por vidas. Você poderia nos contar algum fato, alguma coisa inusitada que aconteceu com você nesses 11 anos aí de o que você viveu, de caminhar, né? isso, assim, alguma experiência que marcou a sua vida, que mudou, assim, a sua visão geral? Cara, tem algumas, né? São tantas histórias, tantas situações que a gente já viveu. Mas isso é bem bacana, essa pergunta, porque faz a gente lembrar, né? De Sim. como tudo isso aconteceu e tal. Eu lembro que desde muito novo, João, eu sempre fui... Eu tinha um pensamento, né, e um entendimento de que Deus me queria para algo, sabe? Eu precisava, de alguma maneira, me portar de uma maneira ou obedecer à voz de Deus porque Ele queria me usar na obra dele. Eu fui criado num lar cristão, né? Eu até brinco que eu quase não nasci no hospital, quase que eu nasci de fato numa igreja. Mas brincadeira. Mas desde muito novo, né? Desde do ventre, desde a barriga da minha mãe, eu estava na igreja. Então eu cresci nesse ambiente de igreja, né? Nesse contexto eclesiástico. Toda a minha família, graças a Deus, serve ao Senhor. Meus avós foram grandes referências para mim, oficiais da igreja, né? Igrejas tradicionais, diáconos, presbíteros, líderes da igreja. Toda a minha família muito envolvida. Mas eu lembro que algo que me marcou inicialmente... eu era junior, nem sei se tem mais esse departamento nas igrejas, né? Junior. Eu era junior, o meu líder era o Alberto, até pai do Lucas, um grande amigo. E tinha células, na época nem falava células, mas era rede, eu não lembro, era núcleo, culto nos lares, tinha essa situação. E aí, em um desses lares, né, em uma dessas casas, ele falou pra mim assim, ó, você que vai levar a palavra nessa casa. Já jogou a resposta? E eu tinha cerca de uns 10 anos, Que 9, 10 isso? anos, eu acho, porque era junior, né? Pré-adolescente. Falei, meu Deus, e agora, né? Como que vai ser? Eu até então nunca tinha tido essa oportunidade de eu compartilhar a palavra. Já tinha orado nos cultos, às vezes chamava, vem aqui, você que vai orar agora para acabar o culto. Sempre fui exposto desde muito novo. É algo que funciona muito e a gente tenta sempre usar dessa maneira também, de ser exposto, né, à situação para a gente poder crescer, amadurecer. Mas aí eu lembro disso, eu tinha esse encargo, essa responsabilidade de levar uma palavra num núcleo familiar ali, de jovens que se reuniam ali por aquela região. Na casa de um adolescente.
E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou pregar, né? E muito novo. E aí eu conversei com minha mãe, falei, mãe, ele falou que eu que vou dar a palavra ali e tal. Falei, ela, ué, que legal e tal. Conversa com seu avô. E meu avô sempre foi uma grande referência, Sim. não está mais com a gente, está morando já com o Papai do Céu. Mas foi uma grande referência, ela conversa com seu avô que ele vai ter algo que você vai poder compartilhar, ele vai te ensinar algo. Aí beleza. E aí eu lembro que eu fui pra casa do meu avô, são memórias que a gente não esquece, né? Eu lembro da situação, assim, eu chegando na casa, era uma mesa de madeira grande, assim. Todas as tardes, isso é bacana, né? As referências. Sim. Todas as tardes eu via lendo a Bíblia ali. E cantando, né? Salmos e hinos, Sim, ou sim. hinário, depende da nomenclatura, mas cantando salmos ali, adorando o Senhor, assoviando, cantava nada, mas uma bênção, né? Mas sempre ministro da palavra, aquele cara que dirigia culto, Sim. que evangelizava e tudo mais. Uma história linda em Cristo. E aí ele foi e falou assim, meu filho, senta aí então. Aí ficou todo bobo, né? Sim. Que o neto dele ia poder compartilhar da palavra. Ele falou, ó, faz o seguinte, abra sua Bíblia aí em Atos 9. Então foi a primeira palavra que eu aprendi para compartilhar, foi Atos 9, a conversão de Saulo. E aí ele discorreu, me contou toda aquela história de quando ele tem um encontro no caminho para Damasco. Profundo isso aí. Né? E ele então fica cego, ele vai para casa, aí Deus usa uma pessoa para poder acolher ele, ou então cuidar dele naqueles 3 dias em que ele permaneceu cego. Ele estava sendo direcionado para perseguir, então ele é alcançado e passa a compartilhar do evangelho. Então foi a primeira palavra assim, que eu pude compartilhar e aprender, e nunca mais essa palavra sai do meu coração. Atos 9 é um momento chave assim, na minha vida e para muitas coisas que depois eu não entendia, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo como que aquilo foi importante. Sim. Mas no decorrer de todos esses anos, cara, muitas coisas a gente vai aprendendo, né? Vai vendo os feitos maravilhosos de Deus, pessoas que passaram a conhecer Cristo na nossa caminhada, pessoas que se desenvolveram, pessoas que mudaram, pessoas que viajaram, que cresceram, pessoas que se afastaram. Então, assim, tem muita coisa legal, tem pessoas que hoje são referências, assim, para mim como família e foram lideradas por mim. Eu falo, uau, como Deus faz, né? Então, é entender de fato que por toda essa jornada é que a gente é servo, né, cara? A gente está ali para servir. Então, a liderança, na verdade, é falar de alguém que é o primeiro servo. Sim. Né? Eu entendo sempre isso, cara. Se eu sou líder, eu tenho que servir a todos. Né? O líder, ele é o servo de todos. Então, cara, algo que eu sempre aprendi na prática foi liderar pelo exemplo. Eu nunca vou te pedir pra, cara, serve essa água aqui pro meu amigo que tá aqui. Se eu nunca servir, mano, você nem sabe como que serve. Como que eu vou te cobrar de algo que eu não faço? Exato. Então eu sempre fui muito voltado para estar envolvido fazendo, com a mão na massa. Eu não consigo ser um líder, e é claro, com o tempo você vai aprendendo a delegar e tudo mais, mas eu sou um cara muito mão na massa. Nessa jornada, quando eu comecei a namorar a Bia, algo muito bacana também, a minha esposa, a mulher mais linda de todos, está assistindo aí, então, né, a gente começou a namorar em 2012. E eu lembro que em 2012, eu tenho 11 anos, né? Então eu vou traçar esse 2012 como um ano inicial. Eu lembro que eu comecei a namorar e ela morava em Caxias, Duque de Caxias, e eu aqui em Itaboraí. Que isso. Eu falei, cara... E aí logo assim que a gente começou a namorar, ela trabalhava numa loja, e eu trabalhava durante a semana inteira. E qual que era o nosso trato? Eu buscava ela no trabalho dela, sábado à tarde, tipo 2, 3 da tarde. A gente ia pra casa dela, tomava um café, ficava ali e tal, se arrumava para ir para a igreja dela, que era o culto jovem. No sábado? No sábado. E aí acabava o sábado, ou eu vim embora para Itaboraí, esse era o meu tempo de namoro. Ou eu dormia num quarto que tinha na casa dela, ela dormia com a irmã num quarto, dormia no outro, acordava de manhã, quando eu estava escalado na minha igreja aqui, ou para dar aula de EBD ou para tocar, eu já vinha, saí lá 7 da manhã de Caxias, acelerado, e já chegava na igreja aqui 8h15, 8h20 pra tocar. O culto começava 8h30. Você tocava o quê? Tocava bateria. Bateria também? Aí chegava na igreja já em cima da hora, assim, né? E vamos embora. E por muito tempo meu namoro foi assim. Que isso, mas cara. Quando chegou 2012, eu comecei a namorar em janeiro, lá pelo, sei lá, março, abril, um amigo meu, amigão, que hoje é pastor, Tácito, ele é pastor de uma igreja lá em Teresópolis, ele foi e me ligou, ele falou, Miller, a gente cresceu junto, caminhou junto e tal. E, cara, o pastor, nosso então pastor, pediu para que eu pudesse auxiliar liderando os adolescentes, cara. Eu não pensei em ninguém
inicialmente a não ser você para me ajudar com isso. Eu falei, cara, eu quero que você seja, eu vou liderar aqui, eu quero que você me auxilie e tal. Eu falei, cara, amém, mas deixa eu conversar com a Bia, porque eu comecei a namorar agora. Como que o único momento que eu tenho para namorar é o sábado? E como que faz agora? E aí eu falei, Bia, e agora? Ele me chamou, eu sinto que Deus quer que eu me envolva nessa área, porque eu já servi em outras áreas. Eu sinto que Deus quer que eu me envolva aqui também, mas eu sei que isso vai impactar o nosso relacionamento. Ela, não, é isso aí, abriu se mão. Deus te quer para isso, vai em frente e tal, amém. Só que eu não sabia. Isso já era uma confirmação para a Bia de algo que ela estava buscando em oração. Por quê? Que isso, Ela mano. conta, o testemunho da Bia é muito bacana. E Bia, ela conta, queremos você aqui. é uma benção. Bia, quem conhece sabe. E aí ela falou, Miller, aí depois ela foi me contar. Eu estive longe, me afastei um pouquinho dos caminhos e voltei. Eu lembro que eu estava orando a Deus perguntando qual era o meu ministério. Sim. E eu trabalhava numa clínica de oftalmo, né, uma clínica oftalmológica. E durante a semana, às vezes, quando não tinha atendimento, eu ficava ali só recebendo ligação, marcando consulta. Beleza. Só que, cara, eu tava numa tarde lá e de repente bateu uma senhora na porta, naquele estereótipo, coque, saião. Que isso? Abriu a porta e eu estava orando nesse período para perguntar o meu ministério. E ela bateu na porta, abriu a porta, só falou assim, oi, Deus manda te dizer que o seu ministério é com jovens. Bia falou que imediatamente fechou a porta na cara daquela senhora, começou a chorar, depois ela falou, meu Deus, eu tenho que agradecer a senhora. Quando ela foi ver, a senhora já tinha sumido, já tinha saído dali. Que isso? Ela falou, uau, então quando eu recebo esse convite, é uma confirmação da Bia, e ela entendeu, cara, se o ministério é para jovens, uau, né, eu conheci o Miller agora, ele tem um chamado para esse ministério para lidar com, na época era adolescentes mais jovens, sim. Ela fala, cara, é isso. Então, por muito tempo, meu namoro foi buscar a Bia na casa dela e vir sábado ainda pro culto jovem, que não era todo sábado, a gente tinha escola bíblica dominical, e os cultos acho que era uma vez no mês, não lembro quando como não que tava era. tocando, tava na EBD. Exato. Então, meu namoro foi isso. Igreja, quando tava lá, auxiliava na igreja dela em alguma coisa que eu pudesse. Tava domingo de manhã, o batera faltou, eu tocava na igreja dela. Caramba. Então, assim, nosso namoro foi sempre assim, servindo. Então, é até bacana a gente falar sobre isso, porque Deus, ele une propósitos, né, irmão? Exato. Então, quando eu conheço a Bia e eu percebo o coração da Bia inclinado para isso, eu falei, cara, essa varoa aí é diferente. Bem antes de você saber, ela já sabia o propósito do relacionamento. Exato, exato. Então, quando Deus faz as coisas, a gente entende que o propósito dele está se cumprindo na nossa vida, tem muito a ver com aquilo que a gente carrega da presença dele. E aí o nosso ministério começou ali, e desde então eu falo diretamente com a Bia, que a gente tem 11 anos envolvidos diretamente, é dessa época, porque a Bia, de fato, se tornou parte da nossa equipe também, da equipe do Tássio, que era um líder, e eu era um auxiliar, vamos dizer, um co-líder ali, servindo junto, auxiliando o que era preciso, e a gente começou junto. Então, nessa caminhada, a gente já viu muita coisa acontecer, João. É incrível que Deus, quando Ele quer, ou Ele tem um propósito, Ele te leva a acessar ao lugar, né? Aos lugares, as conexões te levam a como se pode dizer, executar o propósito dele em nossas vidas. Exato. Tanto você com a Bia, você saiu de Itaboraí pra ir lá longe buscar a Bia. Exato. A Bia já sentiu que era você. Exato. Você também é ela. E, cara, que... É isso. Que Deus não, é e é muito absurdo. louco quando você pensa que Deus faz essas junções, né? Eu tenho um amigo, o Dan Marquette, eu acho que ele esteve aqui. O Dan... Sim. E aí, uma vez ele falou assim, Miller, se a gente está indo pro mesmo lugar, em algum momento a gente vai se esbarrar no caminho. Exato, Sabe? exato. Lembra disso? Cara, se eu tô indo em direção a essa xícara, velho, e você também, antes de chegar na xícara, a gente vai se cruzar. Então, quando a gente entende que a gente vive por propósito, é saber, cara, se a gente tem um alvo... Se tem conexão aí, é porque tem alguma e parada aí. O nosso namoro também, o meu namoro com a Bia foi muito assim, cara, como que eu daqui, eu tô em Itaboraí hoje, quase 80 km de distância de onde ela mora, 70 km, sei lá, como que a gente vai se encontrar? Então tem toda uma história por trás até a gente se conhecer. E no primeiro dia que eu a vi, a gente começou a namorar, velho. No primeiro dia. Nem pediu, sim. Não, assim, eu cheguei, foi conheci, no sofá do pai. a gente saiu pra almoçar, aí na volta, olha como que são as coisas, né? Sempre muito envolvido na casa de Deus. Uma pergunta. Pode fazer. Como que você conheceu a Bia, assim? Você em Itaboraí, ela foi o quê? Foi
Então, Facebook, Instagram, cara, Orkut, eu MSN. solteira, ela solteira. Aí eu fui num aniversário de um amigo, o Lucas, Sim. da Lanús. Eu fui no aniversário dele, foi no Rio Waterplant, cara. Rio Waterplant existia ainda. Caraca. Eu vou entregar na minha idade. E aí era o final de ano, em dezembro. E aí, cara, a gente ia, eu solteiro, sempre tinha alguém, menina, a pessoa pra te apresentar de Deus, aquela coisa toda, sabe? Aquela brincadeira saudável pra solteiro que é da igreja, né? E você tá cansado. Eu profetizo pro cara que tá ali ajudando no podcast também, aí, que a varoa dele tá chegando assim, nome aleluia. de Jesus, tá vendo aí? Aleluia. Aí, eu fui pro aniversário dele e chegou lá um primo meu, que é um primo, mas quase irmão, Sim. um amigo, Bruno, meu irmão. Ele namorava uma menina. E aí, no meio lá, eu sou aquele cara de passeio, assim, cara, de parque. Meu irmão, tô no Rio Waterplant, Cabum, sei o que, sei lá, 90 graus, sabe o que eu faço? Rio lento, deito na boia, eu sou coroa. No parque, eu sou carrinho bate-bate. E chutar a bola pra derrubar a lata. Só, no máximo um tiro ali. Mais nada, não pode ficar carrossel, montanha, não esquece. Você não é aventureiro, não? Nem um pouco, e Bia, meu irmão, é o contrário. Beleza. Seu equilíbrio, então, né? Tá. Eu com certeza, quando a gente tiver filho, eu vou ser, não vai não, eu não me E a mãe, ela vai deixar as crianças com você pra ela aproveitar, entendi. Ela querer levar as crianças, eu vou ficar maluco. Beleza. E aí, essa ex-namorada, então, do meu primo, falou bem assim, poxa, eu tenho uma menina pra te apresentar, que eu acho que você vai gostar dela. Eu falei, tá, mano. Aí, tipo, sabe quando ele fala, tá, beleza. Aí ela me mostrou a foto e falei, interessante. Aí sim. Entendeu? Aí sim, varão. Interessante, né? Mas beleza, almoçamos ali, papo vai, papo vem. Depois dele lembrado no final da conversa, pô, manda lá o contato. Eu não tenho o contato dela não, mas eu vou conseguir um contato pra você. Insisti, ela falou, não tenho o contato da Bianca. Eu só tenho o contato da irmã da Bianca e do pai da Bianca. Que isso, já falei, jogou manda. Eita. Manda. Que isso? E beleza, aí tentava falar com ela. O Espírito Santo já tinha... Mano, entendeu? Tentava falar com ela, não era Orkut mais não, já era Facebook. Tentei falar com ela no Facebook e tal, não me dava muita ideia. Beleza, isso era 2011 pra 2012, né? Aí quando chegou no Réveillon, eu falei assim, vou mandar uma mensagem pra essa menina. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, Eu né? textei uma mensagem de texto, que não tinha WhatsApp. Né? Mensagem de texto, 2011. Se tinha WhatsApp, eu era fora sabia, ainda, né? Na roça, né? Mensagem de tá por aí, né? Escrevi um textão, mensagem de texto. Que esse ano de 2012 seja um ano incrível pra nós. Que Deus realize todos os sonhos do nosso coração. Que a gente possa caminhar e não sei o quê. Mandei um textão. Só que não era pra ela, velho. Era pra irmã e pro pai. Falei, alguém vai chegar essa mensagem pra ela. Sou de Itaboraí, conheço ninguém de lá. Não vai dar ruim pra mim. Mandei a mensagem. Isso Réveillon, culto de virada na igreja. Sim. Antes de começar o culto, mandei a mensagem e entrei pro culto, servi. Beleza, passou lá pelo dia 4 ou 5 de janeiro, eu recebo uma mensagem. Eu tava na casa desse meu amigo, meu primo Bruno, recebo uma mensagem. Pim, mensagenzinha de texto, eu olhei, meu número é esse, Bianca. Na hora eu liguei. Falei, olá Bianca, na hora, velho. Oi Bianca, tudo bem? Eu sou o Miller, pô, prazer falar com você, obrigado por mandar. Meu irmão, começou ali. No telefone. Que isso, mano? Diretaço. Comecei a conversar, não sei o que. Ela, poxa, você é doido, você mandou mensagem pro meu irmão, pro meu pai. Eu falei, deu ruim? Seu pai viu? Não, meu pai não sabe mexer muito e tal. Minha irmã que tava viajando. Minha irmã que tava viajando, chegou em casa contando, encontrei seu marido. Parece até filme isso aí, mano. Aí minha cunhada Aline parece que chegou em casa assim, encontrei seu marido. É o seu marido, Deus enviou, não sei o que. Ah, sim, velho. Chegou em casa, ele é doido, esse negócio, ele é grande, ele toca bateria. Ele é grande. Ele é altão, toca bateria, é servo de Deus, parece que é um menino matéria, né? Tinha que ser matéria. É unção de matéria, aleluia. Aí ela foi assim, aí ela me mandou o contato dela. Quando mandou o contato dela, meu irmão, já liguei, quando que a gente vai se encontrar e tal, já sim. Desesperadão, tipo, mano, vamos que vamos. Bobeira. Aí, depois de muito insistir, ela tipo assim, eu perguntava, e aí, você tá bem? Ela ignorava, e eu falo, não, porque eu tô bem. Não falo, eu falo. Não, tô bem e tal. Começava a puxar assunto e tudo mais. E nesse período eu tava de férias no meu trabalho. Sim. Aí fiquei insistindo pra encontrar. Encontrei no dia 8 de abril de 8 de janeiro de 2012. Marcamos, fui na igreja dela, domingo de manhã, acabou o culto. Tinha que ser na igreja, né? Sempre, Um rolezinho assim pra igreja. Pós-culto da manhã, almoço. Eu fui lá e só que já cheguei, mano. Você foi no culto da manhã. Na igreja dela. Aí ficou pro almoço. Eu cheguei já no final do culto da manhã, porque eu não consegui chegar cedo. Sim. Eu fui com esse meu primo. Sim. Cheguei no final do culto da manhã. Quando eu cheguei,
Geral da igreja, era tipo, sabe, Só tinha- almoço de comunhão, era comunhão o nome, que tinha um almoço na Sim. igreja dela, que as famílias levavam os pratos e estavam lá. Já cheguei, mano, mó galera. Mó bondão, Mó bondão, só eu você e seu cheguei, primo, mó vergonha, mano. pá. Mas ele já tava habituado, que já era a igreja da namorada Dele. dele, da então namorada dele. Caraca, A seu igreja- primo é a ponte desse Ah, negócio aí, meu mano. spoiler, é Meu demais. Deus. E aí eu já cheguei com ele, só que eu já cheguei, tipo assim, de boa, assim, pastor, bom dia, paz, tudo bem e tal, não sei o quê. E ela tava de costas. Quando eu vi, eu falei, mano, essa É ela. menina. É, Aí a gente saiu pro kart, ela me enganou, velho. Ela tinha. falou que ia pro kart, nós fomos pro kart no shopping lá no Rio. Ela não foi. Não, mano, não tinha kart, velho. E ela, com medo, tinha falado comigo que não queria ir pro cinema. Com medo, não sabia quem era, como é que vai pro cinema comigo? Que ligado? isso? Não tinha kart. Falei, e agora? Ah, tem um cinema. Aí meu primo, mano, vamos pro cinema, catucando. Mano, vamos pro cinema, vamos pro cinema. Seu primo Vamos pro também, cinema, né? vamos pro cinema. Eu falei, não, pô, ela não gosta de cinema. Porque ela cantou isso pra mim. Não, É. não gosta de cinema. Com medo. Já vai jogar Só na que linha, ela vai disse jogar, né? depois que ela tava querendo ir pro cinema. Só que eu tava, não, nós não vamos pro cinema, nós não vamos pro cinema e tal. Beleza. E lá na fila, papo vai, papo vem, cinema. Nem lembro o filme. Eu acho que era O Alves Varão partiu pro Esquilos. contra-ataque, Varão. Que isso? Dessa, né? Eu acho que era Alves Esquilos. Aí eu não, Varão. Varão do Parou no contra-ataque. cinema muito. Aí eu não sei, velho. Mas acho que era, sei lá, Você- Alves Esquilos, Bela e a Fera, algum filme de criança. É um filme que tinha pra hora, era cedo, pô, depois do almoço ali de domingo. Beleza. Já saí dali, certo que eu tava namorando. Aí ficamos ali, lanchamos depois. E olha como que são as coisas. Eu tinha que deixar ele em casa correndo porque eu tinha que tocar numa igreja aqui em Itaboraí no dia à noite, velho. Porque sempre envolve a igreja. Sim. Aí eu saí, quando eu deixei a Bianca em casa, o pai dela tava lá na varanda. E aí, rapaz, sobe aí. E não dava pra subir porque não dava tempo. Eu tinha compromisso de chegar em Tambi pra tocar na igreja às 7 da noite. Lá em Tambi. Lá em Tambi. Aí eu falei, cara, não posso. Aí eu falei, pô, por favor, conversa com seu pai. Eu vou vir aqui, eu quero conversar com ele. Mas eu não consigo agora, não vai dar tempo. Ele vai querer que eu tome café, que eu dê atenção. Como é que eu vou chegar lá e falar assim, ó, tá, eu sou o Milha, tchau. Não, é. Dá. Beleza. Quando chegou no caminho, eu tava pegando a ponte Rio-Niterói, voltando. Eu falei, vou ligar pra esse cara. Eu mandei. É, vai dar uma satisfação, né? Você já tinha o contato do cara. Falei, vou ligar pro seu pai. Não, que não sei o que. Eu falei, vou ligar pro seu pai. Eu peguei o telefone. Ô, seu Paulo, o senhor tá bem? Eu sou o Miller, eu que saí com sua filha hoje e tal, mano. Né? Claro. Papo de homem. Isso aí. Desculpa não poder subir aí, me perdoa, sinceramente, porque eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que correr pra lá, mas eu vou ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Beleza, aí fiquei bonito na fita. Ficou, pô. Tá Cheguei doido? no culto, servi. Quando eu voltei do culto, entrei em contato com a Bia, mandando mensagem. E Bia tinha saído pós-culto com a galera da igreja, já fiquei bolado. Aí eu confesso, falei, que parada é essa? Ué. Já tomou É? posse assim, Não. Varão? Aí, né? Manda ciumento. Aí eu falei, não. Aí comecei a mandar mensagem, trocar ideia. Quando ela voltou de sair, tipo assim, foi no Habib, sei lá, Aham. pós-culto. Quando ela chegou em casa, telefone já, a gente direto. Naquele dia ali eu já falei, cara, tu quer namorar comigo? Por telefone. Distância, aceitou. Falei, mano, a gente tá namorando. Ponto. Aí marcamos o dia pra ir na casa dela Sim, conversar com sim. o pai dela. Aí depois saí com ela novamente, fui lá durante a semana, tava de férias. No aniversário da irmã, aí fui pedindo no aniversário da irmã. Casa assim, ó. A avó, a tia, a prima, irmã, todo mundo. Vergonha você nem tem, né? Eu tive que superar, né? Eu tive que Caraca. superar. Aí fui, conversei, pedi em namoro. E graças a Deus, mano, dia 8 de janeiro de 2012. Então foi assim que eu conheci a Bia. Cara, loucura, que né? maneiro, Coisa que só Deus cara, faz. Que maneiro. Cara, que história top. Que legal. Cara, quem não conhece o Miller e a Bia, mano, os caras são... Que casal. Que casal abençoado. Um casal que é nítido ver a presença do Espírito. É nítido. Bia, queremos você aqui. Olha aí, hein? Mas só a última pergunta pra Sim, gente vamos finalizar. É... Uma perguntinha que eu acho que todo mundo quer saber. Você é de Itaboraí. Sim. A Bia lá no Rio, do outro lado da ponte. Como que vocês foram parar na IPAM, que é na Barra? Cara, Deus tem algo comigo com relação à quilometragem, né, cara? É surreal, mano. Você vai rodar o... Você já deve estar rodando o Brasil todo. Ainda não, né, mano? Mas profetiza, aleluia. Cara, porque de Itaboraí vai pra lá namorar. Aí
quando se junta, vai pra Barra, que é também muito distante da Boraí. Cara, como é que foi isso pra vocês? Tá, você era da igreja, já era líder. Sim. Vocês dois já eram casados. Como é que foi essa situação de abandonar tudo e ir pra Barra? Porque hoje você Tô lá. tá na Barra. Então, cara, o que acontece? Quando a gente entende, cara, o propósito de a gente estar vivo, Sim. a gente obedece a Deus e passa a viver os planos dele pra gente. Eu lembro que no ano de 2019 foi um ano muito difícil pra gente lá em casa, eu e a Bia, com relação a trabalho, a direcionamentos, a saber o que fazer da vida e muita coisa. E teve um dia que o Espírito Santo começou a ministrar muitas coisas ao meu coração, ao coração da Bia, sobre direção, por onde caminhar, o que fazer. E aí nós éramos membros da igreja congregacional em Viana das Pedras, né? O pastor Lizel, uma bênção, um homem de Deus. O pastor Wagner Araújo também era pastor lá. Homens que eu admiro, até hoje são amigos queridos, sim, pessoas que referência demais para a vida. E aí nós éramos líderes ali então de jovens, e o pastor falou, cara, tinha uma conferência para irmos, né? Só que a gente estava meio quebrado de grana, duro, irmão. Aí eu falei, cara, não vai dar, mas eu falei, não, a gente vai. A Bia, você é doido, como que a gente vai? Aquela coisa toda, né? Conversa em casa. Não, a gente vai. E conversamos na igreja lá, o pastor, pô, pastor, não tem condição, pastor, não. Vocês vão sim. No dia que a gente estava conversando no gabinete do pastor para saber se a gente ia, se não ia, sim, o pastor Wagner, então, ele vai falar bem assim, cara, tem uma conferência aí que eu acho que é legal vocês irem. Não é essa que a gente vai, é uma outra, mas eu acho que para o Ministério da Juventude vai ser muito bacana. Sim. E era a Conferência Inspire, na igreja da cidade, em São José dos Campos. Só que a gente não sabia nada da igreja, da juventude lá, não conhecia. Só que o pastor falou, eu falei, cara, se ele falou, amém. Ele falou. Aí conversamos lá, a gente não tinha condição de arcar com tudo, a igreja puxou metade pra gente, sim, acho que a igreja puxou a conferência, as inscrições, a gente puxou até alguma coisa, sim, sim. Foi uma meio a meio ali. E aí nós então fomos pra lá. Quando a gente chegou lá, inicialmente eu fiquei um pouco espantado com a dimensão e a proporção de tudo, com o tamanho da igreja, até porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Sim. Real. Falei, cara, que estrutura bacana, incrível, mas eu falei, cara, acho que essa conferência aqui não vai ser só falar a parada de prosperidade, sim, não sei. Eu era muito quadrado no sentido de preconceitos com algumas coisas que eu não vivia. Sim, sim. E porque eu não vivia, eu não cria, eu achava que não era. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assim, mas chegamos cedo, fomos pro templo principal, onde ia ser a abertura da conferência, gigantesco, coisa linda, assim, incrível. E eu todo travado, falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando tá um lugar? Sim, o que eu tô fazendo aqui pra esse final de semana? Uma sexta-feira, tarde, assim. Mano, quando o primeiro acorde foi dado pra iniciar o louvor mesmo, o corpo tremia, irmão. A presença do Espírito Santo foi algo assim. Sabe quando tu fica sem ar, velho? Sim. Ficou ofegante, eu falei, uau. Meu irmão, aquela conferência ali, Inspire 2019. Você tá doido? Meu irmão, mudou minha vida por completo, porque o que o Espírito Santo fez ali, as ministrações que eu recebi, direcionamento para chamado, para ministério, para vocação, foi algo que eu lembro que naquele dia, até questão de chamado ministerial, meu irmão, eu só chorava, porque não eram os meus planos. Eu não queria isso para minha vida. E eu chorava, eu falava, Bia, como assim e tal, a gente tá pensando em outra coisa e tudo mais. Meu irmão, mas ali a gente saiu com uma confirmação. E aí a Bia conversou com uma pastora, quando chegou nos laboratórios, dividiu lá. Sim. E aí nós fomos juntos para o Ministério da Juventude, o primeiro laboratório, ouvimos, aprendemos, pastor Marcos Madaleno, referência no Brasil. Ouvimos, aprendemos muito. E no dia seguinte, separava por ministérios. Nós tínhamos um projeto de missionário, chamado Mochilão Missionário, que era da antiga igreja, o pastor Wagner e tal. A gente conduzia jovens para uma cidade, fazia missões urbanas, no final de semana depois voltava para o Rio. Então eu fui para a parte de missões urbanas e a Bia foi para a parte de adoração, porque a Bia sempre foi muito da arte, né? Sim. E ela pensou que a adoração era dança, era teatro, que a Bia sempre foi muito envolvida com isso. Só que chegou lá, a adoração era louvor, irmão. Eu estava sendo abençoado ali, no evangelismo, e a Bia estava lá na parada de louvor. Ela falou, cara, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Negócio de louvor e tal, não faz sentido. E a mulher ela falou de escalas, de adoração, de estilo de adoração. E a Bia disse que fez uma oração. Ela falou assim, cara, se eu tô aqui, Deus, faça alguma coisa para eu sair, porque levantar vai ficar chato.
levantar e sair do nada. Cara, que alguma coisa aconteça. Cara, de forma quase que instantânea, a mulher parou, a pastora Érica, acho que é a pastora Érica o nome dela, começou a ministrar e falou, cara, eu quero até pedir desculpa, eu vou liberar o material pra vocês, vou mandar por e-mail, vocês estão cadastrados aqui, a gente vai mandar todo o material, mas eu preciso contar meu testemunho pra vocês. E começou a contar o testemunho dela, só que era idêntico ao que eu tava vivendo com a Bia. E aí foi um mover naquela sala. Eu sei que quando acabou minha palestra lá sobre evangelismo, Bia, no telefone cheio de mensagens, vem aqui em cima, no prédio, vem aqui. Eu falei, que vem aí, nada, eu vou embora, tá frio, eu tava no carro, um frio, na colina lá em São José dos Campos, julho. Ela vem, por favor, eu subi. Quando eu cheguei lá, a Bia com cara de choro, falei, o que tá acontecendo? Ela, vou depois contar. E conversamos com essa pastora. Essa pastora falou assim, olha, vou tentar resumir, né? Façam um jejum de Esther. Jejuem por 3 dias e conversem com o pastor de vocês, que ele vai dar um direcionamento para a vida de vocês. Se Deus está confirmando para vocês que vocês têm que alçar novos voos, né, ir para uma nova direção, o pastor de vocês vai confirmar isso e vai enviar e vai abençoar vocês. Eu falei, beleza, vamos jejuar. Mas eu falei, cara, o pastor não vai mandar essa pra gente. É real, é. Vocês líderes lá mandaram vocês para a conferência. Eu falei, como que eu vou chegar, pastor, eu vou falar tudo isso? Beleza. E fizemos o jejum. Chegamos de lá no domingo à noite, se não me engano, ou na segunda, no domingo à noite, ou na segunda de manhã, acho que foi segunda de manhã. E o pastor marcou pra gente quinta-feira. Falei, Bia, vamos fazer jejum. Caraca, segunda, o tempo terça, certinho. quarta, quinta-feira é conversa. Caraca, o tempo certinho. Vamos conversar com o pastor. É de Deus, é de Deus. Chegamos no pastor, e aí, cara, como é que foi a conferência, aquela coisa toda. Aí abrimos, pastor, foi uma bênção, fomos profundamente abençoados, ministrados. Contamos tudo pra ele. Falei, e Deus direcionou a gente de fazer um jejum, usou uma pastora pra falar com a gente. E Deus está direcionando a gente para um novo caminho, para um novo tempo. Só que aí a gente, cara, e agora? Ele, mas e aí, como é que é? Eu falei, Deus está direcionado, ele é isso mesmo. Eita. Vocês são novos. Vocês têm que alçar novos voos. Deus tem dado isso para vocês, é nítido o chamado de vocês e tal. Eu olhei para Bia e falei assim, do nada o pastor falou tudo de boa. Aí contou pra gente um poema que ele fez para a esposa dele, que sobe na minha garupa e vamos a... Tipo assim, sabe uma parada muito assim de, cara, de avançar e tudo mais. E aí eu falei, beleza, então a gente recebeu esse comissionamento, mas não tinha prazo. Sim. E aí, nesse período, Deus foi mudando muita coisa. O que eu não acreditava, eu passei a viver. Nem sonho espiritual eu acreditava. A Bia vinha com um papo pra mim de sonho, eu falei, cara, vai ler a Bíblia. Falava pra ela, que mané sonho. Deus já falou aqui na Bíblia. Irmão... O negócio era a Bíblia, né? Bíblia. Tá na Bíblia, tá certo. Amém. Depois Bia conta que ela, no testemunho dela é bacana, Sim. que ela orou pelo meu travesseiro, velho. Eu nem sabia, nem soube disso, né? Eu sei que numa noite eu acordei de madrugada, desesperado. Tive um pesadelo. Ela, pesadelo não. Você teve um sonho espiritual, me conta. Eita. E eu contei pra ela. E era de fato um sonho espiritual, irmão. Assim... fortíssimo de coisa de repreensão, de dar ordem, de expulsar demônios, uma coisa que eu não vivi, que não era meu contexto, não era minha realidade, eu nem tinha essa experiência. Então, nesse período, Deus começou a mudar muita coisa em mim. Eu passei a experimentar algo de Deus que eu nunca tinha vivido com 28 anos de igreja. Né? E eu comecei a acreditar e viver muita coisa, Deus realizar muita coisa e tal, e a gente caminhou. Nesse tempo, a gente continuou sendo excelente em tudo que a gente fazia, servindo a igreja local, estando, não reclamando de nada, mas fazendo. E aí o pastor sempre, hoje prega você no culto. O pastor começou a me inserir nas pregações e tudo mais. E as coisas crescerem, a juventude começou a crescer muito. Já na época, né? Jovens com alvo elevado. A gente realizou uma conferência incrível, muitos jovens. A gente realizou uma conferência que foram 3 dias com quase 800 jovens cada noite. Isso em 2019, no final de 2019, quando a gente voltou de lá. Porque a igreja é grande, né? Sim. A gente alugou umas 300 cadeiras. Então já tinha o espaço da igreja, mais de 300 cadeiras alugadas e lotadas. E aí, cara, as coisas evoluindo e tudo mais. Só que a gente sabia que Deus nos direcionaria para um novo lugar. Sim. E aí a gente foi servindo e a vida seguindo, tudo acontecendo. Chegou um período em 2022, se tiver algum tempo... Dá pra mais uns 5 minutinhos pro reverendo. Vou cortar. Então chegou um período que a gente viveu em 2022, que nós fomos... Deus direcionou a gente pro interior de São Paulo. Fomos pro interior de São Paulo, uma cidade chamada Piracicaba. Achamos que moraríamos lá. Um ato de fé. Embalamos todas as nossas coisas... E partiu em direção a São Paulo, vamos morar lá. É lá que Deus nos quer. Ficamos lá um período de cerca de um mês. E aí nada que a gente estava pensando aconteceu lá.
cara, e agora? Deus mandou a gente pra cá, a gente veio. E nesse período estava acontecendo uma conferência na igreja da minha cunhada lá. Participamos da conferência ativamente. No último dia da conferência, a gente estava apertado de grana também. Deus direcionou a gente para ofertarmos. E a Bia falou, Deus está falando muito comigo sobre oferta de gratidão. A gente está vivendo um tempo difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ofertar? Eu falei, vamos ofertar, só se foi tudo que a gente tem na conta. Aí ela, amém. Eu falei, se Deus mandou, amém. Calma aí, vocês saíram daqui... Fomos para São Paulo achando que ia morar lá. A gente vai morar lá, tá tudo embalado. Embalou tudo e foi. Procurando vamos fazer casa. um ato de fé e vamos mudar tudo que a gente tem. Eu tenho um contrato de uma casa que só faltou assinar. Um contrato de uma casa. E aí tava para assinar esse contrato. E nesse dia, a gente falando com a corretora, a Bia falou assim, só vou conversar com meu pai. E falou, eu nem entendi a reação da Bia, falar com o pai. Aí depois, Bia, eu falei com o pai, mas era Deus, ela não sabia. Ela não sabe quem é. Nesse dia a gente orou, ela teve um sonho. Teve um sonho espiritual, um sonho profético, e falou, cara, é sobre oferta de gratidão. Nós precisamos ofertar ao Senhor. Eu falei, só se for tudo. Ofertamos tudo na casa do Senhor. Tudo que a gente tinha na conta real. Os 2, 3 meses de aluguel que eu tinha de calção, a gente ofertou. Era o que eu tinha na conta. E fui direcionado, Deus pediu e eu entreguei. Sabe? Deus moveu o nosso coração para isso, entregamos. Meu irmão, 2 dias depois o telefone não parava de tocar. Todos os trabalhos que estavam travados aqui no Rio, meu irmão, cliente ligando. Teve uma hora que eu falei, Bia, a gente não tem mais R$1 na conta, a gente tem que trabalhar para sobreviver, eu vou voltar pro Rio. Voltei pro Rio de ônibus. Sozinha, a Bia ficou, porque eu tinha ido de carona. Sim. Tava sem grana até pra ir, fui de carona com meu sogro, voltei de ônibus. E aí, quando eu cheguei, era tanto volume que eu falei, Bia, você tem que vir embora. Não tem como eu ficar sozinha, mas como assim? Deus direcionou pra cá. E a gente voltou. E aí depois a gente foi entender que esse período em São Paulo foi Deus direcionando a gente pra gente entregar o nosso Isaac. Pra Deus sondar o nosso coração e ver se de fato a gente estava... Eu ia te chamar de Abraão mesmo. Pra Deus alinhar o nosso coração, ver se a gente estava disponível a entregar tudo para Ele mesmo. E nós entregamos. Quando a gente voltou, nesse contexto, já estou finalizando, um dos trabalhos foi um contato da assessoria da pastora Fernanda Brum, para a gente trabalhar. Sim. Fomos lá, fizemos a visita. Quando fez a visita, Bia começou a conversar com a Fernanda Brum, que até então não era minha pastora, não tinha tanto contato e acesso e nem acompanhava tanto. E eu fiquei conversando com o pastor Emerson. Sim. Na sala, conversando com ele, ela na cozinha, conversando com ela de projetos, uma bênção lá, então muito legal. E eu e o pastor Emerson começamos a conversar muito sobre juventude, sobre ministério, sobre igreja, cenário pandêmico, como que tá a igreja, se tá cheia, se tá vazia, se a igreja tá fechada, como tá trabalhando. Foi um papo muito agradável, uma tarde muito agradável. Quando acabou o papo, ele falou, Miller, cara, tá tendo culto lá na igreja, 9 horas da manhã, 11 da manhã, 4 cultos. Vai no culto lá de manhã que eu vou te dar um livro que fala sobre isso. Beleza. Fui na igreja. Quando eu fui para a igreja, cheguei lá na igreja, no caminho de Itaboraí para a igreja, nós conversamos sobre árvores, sobre ser plantado, enraizado. Eu tinha acabado de ler aquele livro Enraizados. Conversando sobre isso, a Bia, até brincou, a Bia falou, cara, isso dá uma pregação, Emília. Enraizados, sobre ser plantado e permanecer no lugar para dar frutos, beleza, papo. Chegamos na igreja, a gente chegou, o louvor tinha iniciado. Quando a gente entra no louvor, a ministra adorando e ministrando e falando. O que a ministra fala? Toda a nossa conversa que a gente teve de Itaboraí até lá. Ela começa a falar sobre ser plantado, sobre ser enraizado. O mesmo papo que a gente vinha no carro, eu olhei pra Bia assim, falei, uau. Aí ela falou, eu vejo 2 árvores grandes aqui na IPAM. Árvores que já dão frutos, mas elas estão chegando aqui e serão plantadas numa nova terra, e nessa nova terra elas darão frutos para as nações. Eita. Essa palavra me alcançou, meu irmão. Comecei a chorar e senti a presença de Deus como nunca antes. Bia diz que quando olhou pra mim, ela falou assim, cara, eu acho que isso é pra gente. Quando ela olhou pra mim, eu já estava derramado na presença de Deus. Ela falou, é aqui. Mas até então eu não sabia. O pastor me chamou para entregar o livro. Acabou o culto, subi. Quando eu subi para ele me entregar o livro, qual o papo lá de cima? Planta, ser plantada, enraizada. Eles não sabiam de nada. O pastor falou, teve um dia que um jardineiro me deu uma lição. E uma mesa lá de pastores, lá no gabinete, eu falei, que lição? Eu dei uma planta pro meu vizinho, e a planta dele crescia muito, e a minha permaneceu do mesmo tamanho. E aí eu fui perguntar pra ele, cara, tem alguma coisa errada? Já troquei de vaso, já molhei, já botei no sol e não tá crescendo. O jardineiro falou pra mim, não é isso, Emerson. Essa planta não é sobre o vaso, é sobre a terra. A terra que ela tá já deu todos os nutrientes para ela. Ela precisa ser plantada numa nova terra para crescer mais e dar frutos. Falei, uau, não é possível, é isso. E até então daí começou um direcionamento. Eu lembro dessa cena ali, eu falei, Deus, faz alguma coisa, eu não aguento mais viver nessa situação. O Senhor me direcionou, mas eu não sei se é para eu ir para lá. E aí eu orei, Deus, fala alguma coisa que algum profeta fale comigo, envia uma mensagem, e o Senhor me fala em sonho e tal. E aí, cara, nessa noite,
Quando eu acordei de manhã, tinha uma mensagem no telefone. Um primo meu chamado Júnior, evangelista, homem de Deus, referência também na minha vida, ele manda uma mensagem para mim: Miller, não sei porque eu tô te mandando essa mensagem, mas Deus me acordou aqui de madrugada, era 3h pouca da manhã, e pediu para que eu te enviasse essa mensagem. Enviei para alguns membros e líderes aqui da minha igreja, mas tô te enviando essa mensagem porque eu sinto de Deus que é para você. Sim. Eu peguei e já agradeci. Falei: obrigado, irmão, sei que é de Deus. Qual que era a mensagem? Um trecho de um pastor pregando bem assim: você acha que se Abraão permanecesse na terra dos pais dele, ele seria salvação para todo um povo? Você acha que se José permanecesse caminhando na mesma terra dos seus pais, na mesma cidade dos seus pais, ele seria usado para ser um governador de Israel? Então, é a sua hora, sai, a sua terra não é aqui, vai para uma nova terra. Eita. Meu irmão, eu falei: é aqui. E aí marcamos e conversamos com o pastor. Ele falou: pô, vamos orar mais uma semana para ver e tal. Meu pastor, estamos debaixo da tua orientação. Jejuamos e oramos por mais uma semana com o meu pastor Deisiel aqui em Itaboraí. Sim. E aí na semana seguinte ele já falou: Deus confirmou, que Deus abençoe vocês, que vocês sigam lá. E a gente foi para Ipã. Sim. Só que eu cheguei lá e ninguém me conhecia. Eu tive um contato profissional com o pastor, mas ninguém me conhecia. Ninguém Falei: esperava. é um tempo pra gente ser alinhado, Deus tratar a gente, pra gente servir de forma no anonimato. E amém, cara, vamos servir com tudo que a gente tem. Glória a Deus, a gente muito motivado, sabendo que a gente estava sendo direcionado por Deus. E aí na semana nós tivemos uma conversa com a nossa pastora lá também, pastora Rebeca Sina, que a gente ama, admira demais, esposa do pastor Danilo Sina. Tivemos um gabinete básico ali de umas 4 horas de conversa. Eita, só básico. E aí quando o culto da juventude era numa sexta-feira, eu trabalhando em Cachoeira de Macacu, recebo uma mensagem 3 da tarde, sexta-feira: Miller, a Karen mandou mensagem: a pastora pediu pra te avisar que você que prega hoje, ela não vai poder estar no culto. Eu falei: uau, como assim, velho? Primeira vez que eu vou no culto jovem. Eu já tinha ido num evento com o João Paulo, falou: primeira vez, ninguém vai me conhecer, que parada é essa? Eu falei: cara, se Deus falou, como Deus faz, né? E eu fui. Falei: Bia, se arruma, você de Cachoeira de Macacu, passo aí, troco a roupa e vou direto pra igreja, pra Ipã. Cheguei lá, servi ao Senhor, ministrei, eu olhava para os rostinhos ali, todo mundo: quem é esse cara? Rodrigo, um dos caras que tá aqui com a gente, quem é esse cara que tá chegando? E Deus fazendo tudo isso. E aí, semana após semana, pastoral, você que vai dirigir o culto, dá uma palavra de oferta, prega hoje, faz isso, faz aquilo. E a gente foi se envolvendo no ministério de maneira orgânica, sem entender, mas cumprindo o que Deus queria. Nunca fomos com esse objetivo, não conhecíamos ninguém, não queríamos ser líderes de nada, nunca pedimos isso e Deus direcionou. Para esperar a hora de Deus. E as coisas foram acontecendo. Aí depois a gente foi entender que a juventude estava passando por uma transição, que a pastora estava fazendo um trabalho excelente com o pastor Danilo, sim, mas que eles estavam numa transição ministerial também, sim, que era um novo caminho, uma nova direção, e que eles estavam há 2 anos orando por um casal de jovens para liderar a igreja. E esses 2 anos era 2019, a gente estava sendo direcionado para lá ainda. Lá em São Paulo recebendo Deus falando que a gente tinha que... confirmação de um casal que já estava... Você entende? Então a gente parou lá e graças a Deus Deus tem nos dado essa graça de servir ao Senhor lá, adorar o Senhor lá, conduzir jovens, cuidar de gente. É o que a gente ama fazer. Caramba, cara, satisfação de te ver. A gente ter aqui Benção, com a gente. mano. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo viu? tempo. Deus abençoe. Amém. Você que gostou, né, da história da vida do nosso querido Miller, curte aí, se inscreve no canal, né, para ter mais vídeos como esse. E, irmão, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe querido. Você e sua casa. Amém. Logo, logo, Bia, queremos você aqui. Gente, obrigado, João. Obrigado, igreja. Recomeço. Essa igreja é uma bênção. Os pastores da casa. Amém. Obrigado você que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida, tá? Se precisar, estamos aí para servir a igreja de Cristo. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.